Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Pois é, hoje é sexta-feira, dia de Cruzoé, mais uma edição da Cruzoé 239, que, enfim, está no ar. O fantasma das urnas. TSE rejeita pedido de anulação de votos feito pelo PL, mas movimentos de contestação das eleições continuam pelo país. A reportagem é um balanço, na verdade, de tudo que aconteceu. Aconteceu muita coisa nessa semana, vocês sabem, né? Tudo em torno do pedido do PL para que 67 milhões de votos registrados em urnas mais antigas fossem anulados por uma suposta falha no programa dessas urnas. Todas elas terão recebido um mesmo número de série, e isso, segundo uma análise técnica feita por encomenda do PL, impossibilitaria a correlacionar um equipamento físico, uma urna específica, com o seu boletim impresso, né, depois das eleições. Além disso, essa falha também permitiria que o sequenciamento ali das ações daquela urna, do log, né, como se fala em linguagem técnica, um por um, todas as atividades daquele equipamento. O equipamento foi ligado, o equipamento carregou o seu programa, o número 1 foi apertado, e assim por diante, né? Todo equipamento, como a urna eletrônica, mantém um registro de cada uma das ações realizadas. Segundo esse parecer técnico encomendado pelo PL, o problema com o número de série igual para todas as urnas antigas, fabricadas antes de 2020, também possibilitaria interferências nesse log. E aí poderiam surgir ações de hackers ou coisa que o valha. O relatório não diz ter detectado fraudes ou qualquer coisa desse tipo. No entanto, alegou que a simples presença dessa falha, presença desse erro, já era bastante para forçar o descarte de toda aquela montanha de votos. Só os votos depositados, entre aspas, nas urnas posteriores a 2020 deveriam valer. E com isso se inverteria o resultado das eleições. Jair Bolsonaro ficaria com 51% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva com 49%, e Bolsonaro seria reeleito. Vocês sabem também que o que aconteceu depois. Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de revisão das urnas feito pelo PL, rejeitou a ideia de que os problemas técnicos deveriam resultar numa anulação de votos, e mais ainda, né, impôs sanções ao partido, ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e ao técnico responsável pela auditoria, o engenheiro Carlos Rocha. Então, a reportagem relembra esse histórico e indaga sobre as consequências de toda essa bagunça, né, desses eventos todos, sobre o movimento mais amplo de contestação das eleições que está em curso no Brasil, né? Interrupção de rodovias, grupos acampados na frente de quartéis em diversas capitais. Hoje, interromperam a entrada do aeroporto de Viracopos, aqui no estado de São Paulo, um aeroporto que fica perto, que fica na cidade de Campinas, né? Então, nós exploramos as consequências desse evento da semana sobre essas manifestações maiores. E a conclusão, em linhas gerais, é que
o impacto foi grande e será grande, porque os argumentos técnicos foram rebatidos de maneira bastante veemente, não só pelos técnicos do TSE, mas também por muitos especialistas independentes que acabaram falando sobre o assunto na imprensa. Também teve impacto muito grande na coligação que encampou a campanha, a candidatura do Bolsonaro, PP, PL e Republicanos. O PP e os Republicanos romperam com o PL, né? E, enfim, tudo isso indica que o movimento popular, né, de contestação das eleições pode estar caminhando para o seu fim. Também teve indícios das Forças Armadas de que não há ambiente interno, não há consenso, né, para qualquer espécie de gesto mais enfático, para tirar os, falando português claro, né, para tirar os tanques da garagem. Então, apesar da movimentação continuar, talvez o Brasil esteja caminhando para um término, para o fim dessas manifestações. A reportagem está lá. Leiam, deixem seus comentários, né? A gente tem também, nessa edição da Cruzoé, uma coisa muito legal, que é um conjunto de reportagens, uma reportagem, um artigo e uma entrevista sobre futebol e poder. Põe lá de novo, por favor, na capinha da revista. Vocês vão ver que a gente deixou lá registrado, especial, futebol e política. Então, temos um conteúdo bem parrudo para falar desse assunto. A Copa está andando, né? Teve muita polêmica em relação ao Catar, o histórico do país nos direitos humanos, houve protesto de várias seleções, teve a história também da cerveja, proibida por razões religiosas, enfim. Toda essa maneira como a política acaba se chocando com as regras, né, da Copa do Mundo criadas e que a FIFA às vezes tenta impor, estão ali bem descritas numa reportagem do Duda Teixeira. E a gente tem também uma entrevista que foi feita pelo Duda também com um repórter, o Thiago Uberreich, que é um jornalista conhecido da Jovem Pan, já dos tempos, né, da rádio Jovem Pan, ele está há bastante tempo lá. Ele está prestes a lançar uma trinca de livros sobre a história do Brasil nas Copas do Mundo. O Duda conversou com ele e a gente tem um trechinho dessa conversa para dar de aperitivo para vocês. Você chegou a estudar o benefício que os presidentes podem ter, se de fato eles ganham alguma coisa de popularidade, quando o Brasil ganha uma Copa, isso pode acontecer de novo? Olha, isso daí é interessante porque desde que a Copa do Mundo existe, né, sempre houve essa mistura da política com o futebol, né? Isso começa, o exemplo claro é o próprio Mussolini, né? Porque a Itália foi bicampeã do mundo em 34 e 38, né? A Copa começa em 30 com a vitória do Uruguai, depois 34 e 38 são duas Copas na Europa. E claramente a Itália, né, muito, eu digo, a seleção italiana é muito usada pelo Mussolini, tanto é que os jogadores da Itália faziam a saudação fascista, né, assim que entravam no campo, quando se perfilavam, né, o capitão da Itália, um dos grandes jogadores da história da Itália, que era o Meazza, né? Ele, assim que ele recebe a taça, ele faz a saudação fascista, né? Então você tem esse exemplo, né? O Hitler, em 38, quando anexou a Áustria, ele também ele pega alguns jogadores da seleção da Áustria para reforçar a seleção da Alemanha, né? Só que o futebol é o futebol e a seleção da Alemanha foi muito mal na Copa de 38. E o grande exemplo no Brasil, né, é a forma como a ditadura em 1970 utilizou a conquista da seleção brasileira, né? Agora, você avaliar
os benefícios para a popularidade de um presidente em relação à seleção é muito difícil, eu acho, né? Muito difícil porque em relação ao Médici, né? O Médici se aproveitava muito, o Médici gostava de se aparecer nos estádios de futebol com o rádio no ouvido e com a bandeira do Brasil enrolada no corpo, né? Para ele tentar mostrar que ele era também um homem do povo, né? Que gostava de futebol, né? Mas eu acho que assim, os efeitos, de que maneira o Bolsonaro está no fim do mandato dele, né? O Tite mesmo já disse que se o Brasil ganhar a Copa, o Tite não vai lá para Brasília para abraçar o presidente, né? Não sei, eu acho que por ser um fim de mandato, eu não sei quais benefícios, né, que uma conquista como essa pode trazer para o atual presidente, né? Então tá aí, né, um pedacinho da conversa do Duda, a íntegra tá lá na revista, mas essa é a pegada. O Thiago Uberreich conhece muito de história de futebol, gosta do assunto, e tá aí com 3 livros engatilhados, que começam a ser publicados logo nos primeiros meses ali de 2023, né? E a toada, vocês já perceberam do papo, vocês já perceberam qual é, né? O que o conjunto de matérias mostra, né, é que os países sempre tentam usar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, eventos grandes como esses, que acabam tendo repercussão e exibição no mundo todo, como uma ferramenta do que a gente costuma chamar de soft power. É o poder do convencimento, da lábia, de mostrar que o país tem boa cultura, tem uma cultura interessante, tem valores sólidos e tudo mais. Mas que quase sempre tem dado errado. Por exemplo, não deu certo para Dilma na Copa de 2014, que foi aqui no Brasil, e não está dando certo também para o Catar, que está recebendo muito mais noticiário negativo do que positivo. E as razões e os desdobramentos disso, o Duda mostra muito bem nos textos. Bom, é isso. Temos nova edição da Cruzoé, já disponível no nosso site.